Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A gente treme na base, né? Mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, nós vamos meditar hoje um pouco na palavra, se ela é bem conhecida, né? Mas todos os dias a gente aprende, né? A gente vê coisas diferentes, que é o que a palavra vai nos ensinar, né? No livro de João, no capítulo 4, né, vai falar da mulher samaritana, né? E a gente aprende muita coisa, né, com essa mulher. A gente aprende, né, que foram quebradas barreiras, né, foram quebrados protocolos, né, porque naquele tempo, né, a palavra vai nos dizer assim, né, vamos ler só uns versículos aqui, né, capítulo 4, né, mulher samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido de Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhes: se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os filhos e os seus gado? Jesus respondeu-lhes e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhes der nunca terá sede, porque a água que lhes der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Né? O verso 15 vai dizer: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade, né? Vamos ficar até o verso 17. E trazendo assim para os nossos dias, né? Aquela mulher era uma mulher que ela era destratada na sociedade, né? Até por conta da sua condição social, né? E a gente vê que Deus, em nenhum momento, ele se importou
com a situação daquela mulher, né? Pelo contrário, ele tentou conversar com ela, né? Dialogar, e conosco não é diferente quando a gente está em um ambiente, né, que a gente não conhece a pessoa, a gente começa a falar coisas, né, que nos leve a falar do amor de Deus, né? E Deus, ele fez isso, né? Ele não chegou de imediato, ele foi conversando aos poucos com ela, né? E ela, porque era de costume naqueles tempos, os judeus eles não se comunicavam, né? Eles não tinham uma boa amizade, né? Vamos dizer assim, com os judeus, né? Porque a palavra vai dizer que aquele povo samaritano, eles adoravam a outros deuses, né, que não era Deus, né, e por conta disso havia essa rixa, né, vamos dizer assim. Mas Deus, assim, ele quebrou protocolos ali, né, primeiramente, naquele tempo, não era, como é que eu posso dizer, eles não eram mulheres, elas não tinham muito, aliás, não tinha acesso aos rabinos, né? Eles não se comunicavam, era como se fosse algo proibido, né? Mas Deus, ele quebra essa regra, né? Ele vai conversar com ela ali e vai mostrando para ela as suas falhas, vai mostrando o seu pecado, né? E quando ela diz, né, como é que ele pode pedir a água para ela, que ele vai dizer que se ela soubesse quem era que estava ali pedindo água, né? E aí ela começa, né, ficar curiosa, querendo saber quem era ele, né? E a palavra vai dizer mais adiante, né, que ele se identifica dizendo que é o Messias, né? E ela já começa vamos dizer assim, se quebrantar, né? Quando ele diz que é o Messias. E quando ele vai dizer, né? Vai dizer o que ela fazia, quando ele pergunta, né? Vai e chama seu marido, e aí ela vai dizer, o próprio Jesus vai dizer para ela que ela já teve 5, mas que nenhum era o seu marido, e o que ela estava ainda não era dela. Então, ele expôs para ela tudo o que ela tinha feito no passado, né? Expôs para ela o que ela tinha feito, e aí ela passou a acreditar que ele realmente era quem ele estava dizendo que era o Messias. E aí a palavra vai nos dizer que ela deixa seu canto, vai para a cidade e começa a dizer para aquele povo ali que teve alguém, um profeta, que falou de tudo que ela tinha passado. Ela não teve vergonha, né? Porque ela estava ali pegando água. A palavra vai dizer que era mais ou menos meio-dia, né? Um horário que ninguém pegaria água, era um horário que ela queria ficar só, né? Porque geralmente a gente que é mulher, a gente gosta muito de conversar, né? Quando a gente gosta de ir em um determinado local, onde a gente tem pessoas que a gente possa dividir as nossas coisas, que a gente possa dividir, a gente possa falar do amor de Deus, mas ela estava ali isolada, né? Ela escolheu um horário improvável, um horário que ninguém ia. Para quê? Porque, com certeza, se ela fosse no horário que era pela manhã, que era o horário, né, naquela época as pessoas iam retirar água, né, até porque, creio eu, que era um período que era mais frio, né, um período assim que bem melhor, porque tudo que eu, por exemplo, quando eu vou fazer algo, eu gosto de fazer na parte da manhã, eu me sinto melhor, né? E ela era por a vergonha do que ela sabia, que o povo já sabia que ela fazia, né? Para não haver aquela questão de ficarem o mimimi, né? Porque ela escolheu um horário, né, que era improvável também, né? Mas como vai dizer aqui lá no início, né, no versos 4, e era-lhe necessário, né? Era necessário. A palavra diz que tinha um caminho mais curto, né?
E as pessoas não costumavam passar por ali porque eram locais onde havia muitos assaltos, né? Quando a gente vai para a palavra também, né, que vai falar lá do bom samaritano, vai dizer também que ele foi assaltado, né? E aí passaram os levitas, né? Mas quem o ajudou foi uma pessoa que não era da linhagem, né? Mas um samaritano, né? Então a gente vê que Deus, ele cuida nos mínimos detalhes. E há alguns que falam, né, que ali na realidade, quando aquele samaritano passou, né, que derramou o óleo, né, fez ali os primeiros socorros, há alguns que digam que era o próprio Jesus, né? Dando referência por quê? Porque quem é que traz o óleo, né? Quem é que cura, né? Quem é que transforma, né? Quem é que toca no coração do ser humano para se quebrantar, para ajudar o próximo, né? O próprio Jesus. E aqui não foi diferente, né? Deus quebrou o protocolo de quê? Antigamente os homens, né, principalmente quem era rabino, profeta, eles não tinham muita ligação de estar falando com a mulher, até porque naqueles tempos as mulheres, elas, vamos dizer assim, elas não eram muito, como é que eu posso dizer? A palavra delas, ela não tinha muita veracidade, né? Mas Deus, ele faz com que ela própria saia anunciando que ali havia um profeta, porque ele havia falado do que ela já tinha feito no passado, expondo ela, mas ela não teve vergonha, ela correu lá na cidade, a palavra vai nos dizer, né, que vieram muitas pessoas através do testemunho dela, né, através do seu testemunho. Aí a Bíblia vai nos dizer que outras pessoas vieram, né? E testificaram que aquilo que ela estava falando era verdade. Né? Quando a gente vai lá para o livro de. Se eu não me engano, no livro de Mateus vai falar sobre isso, né? Que é quando Jesus ele ressuscitou, quem foi as primeiras testemunhas a verem, né? Vai dizer que foram as mulheres que foram lá e dizer, olha, a gente foi lá no túmulo, mas ele já não se encontra mais, né? Então, aqui trazendo para os nossos dias, né? Está trazendo, quebrando regras, né? Porque Deus quebra as regras, ele quebra protocolos, para quê? Para que outras pessoas sejam salvas, né? Porque, como vai dizer aqui no verso 4, e era necessário para quê? Para que aquela mulher, naquele horário que ela estivesse, um horário que com certeza ela nunca imaginou na vida que Jesus ia passar ali e ela ia estar frente a frente com ele, né? E conversar com ele. Então, assim, que a gente venha entender que quando Deus quer salvar alguém, ele muda a rota, ele muda o trajeto, ele muda as circunstâncias, né? E ela teve um valor especial, né? Diferenciado. Quando a gente vê o que Deus faz na nossa vida, já fez na vida dos nossos, foi a oração que foi colocada aí, né? Então, Deus, ele quer não só salvar a mim, como também a minha família, né? Quando a gente vai falar também dos samaritanos, a gente vê que deixa eu lembrar aqui, eu anotei, deixa eu ver se eu. É hora que a gente anota e some, né? Eu falei da parábola do bom samaritano, né? Que está lá no livro de Lucas. E ele também vai falar, né? Quando ele salva, aqui mais na frente, né? A vida do filho de um oficial. E a palavra vai dizer que ele, toda a sua casa, ele creu, né? Quando ele diz, vá que seu filho não está morto, né? Quando ele chega em casa, ele pergunta mais ou menos o horário que foi feito, aí vamos dizer que mais ou menos às 7 horas ele já estava cessando a febre, no horário mais ou menos
entre meio-dia e 1 hora, ele já estava sã. Aí ele vai lembrar da oração que foi feita, né? E a palavra vai nos dizer, né, que ele, né, salvou, né? Não só o filho da morte, né, mas as pessoas que ali estavam foram salvos, né? Que vai falar da cura do filho do oficial, né? Então, assim, Deus, ele tem propósitos na minha casa e na sua casa, né? Então, quando a gente busca andar em retidão, quando nós não temos vergonha daquilo que Deus já fez, da gente testemunhar o que Deus já fez na nossa vida, né? Outras pessoas são alcançadas através do nosso testemunho, né? E ela testemunhou daquilo, né, que ela corre lá na cidade e diz: olha, ele falou do que eu já fiz, né? Então, quantas vezes Deus não faz isso na nossa vida? Nós, muitas vezes, por vergonha, né? Muitas vezes a gente não testemunha o que Deus fez por vergonha do que o outro vai pensar, do quem já foi eu, né? Mas a gente tem que se alegrar, porque nós não somos mais. Nós fomos libertas, né? Nós fomos libertos pela palavra, porque ela foi liberta, ela foi confrontada com a verdade. Ela foi confrontada com a verdade do que ela vivia, né? E muitas vezes, quando Deus nos confronta, né, com o nosso pecado, a gente até fica com raiva, né? Quando a gente vai para a igreja, que o pastor fala algo que nós estamos fazendo, que só tem coisas que só nós sabemos, né? E Deus. E aí a gente fica se perguntando como é que o pastor está sabendo disso, né? Mas não é o pastor, é o próprio Espírito Santo de Deus que vai testificar ali para você saber que o que você está fazendo está errado, mas que Deus quer te salvar. Deus quer nos salvar, né? E as pessoas, ultimamente, elas não estão querendo ser confrontadas com o seu pecado. Não estão querendo ser confrontadas. E quando isso acontece, as pessoas ficam com raiva, a primeira coisa que querem é sair da presença de Deus, né? E a palavra vai nos dizer que há perdão, né, para quem confessa e deixa, né? Há perdão para quem confessa e deixa. E alcança misericórdia. Então, se eu não confessar aquilo que eu fiz, não tem como o Senhor me perdoar, né? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, achando que está certo, porque ninguém está vendo. Né? Com certeza, naquela cidade, todo mundo sabia o que ela fazia. Mas, com certeza, o sexto marido estava naquela de esconder, né? Porque o escondido, tudo que você faz escondido, está dizendo que você está fazendo algo que vai infringir uma lei, né? Porque o pecado não é isso, né? O pecado é você infringir uma lei, né? E nós estamos aqui para acertar o alvo, e o alvo é Jesus. Por isso que quando a gente vai à igreja, quando nós estamos aqui, né? A palavra, quando Deus usa alguém para falar, é porque Deus quer que haja mudança em mim e você, porque Ele quer eu e você, né, transformados, libertos, né, das práticas que muitas vezes a gente cometia, mas que nós possamos, assim, nesta noite, ser como esta mulher que foi confrontada, né, com o seu pecado, mas ela não ficou triste, né? E ele vai nos dizer, né, que a água que ele tinha para ela era água viva, e nós não podemos viver sem a água, né? A água, ela é algo que é é um alimento, né, importante no nosso organismo, tanto é que para a biologia, né, nós temos 80% do nosso corpo, ela é água, né? Olha só, então,
Deus, quando ele fala que ele é a água viva, que ele é o pão da vida, né? Que ele é luz, que ele é caminho, são coisas que nem eu e nem você podemos viver sem ela, né? E a água você pode passar 4, 5 dias sem se alimentar, mas a água, quando você passa 2 dias, né, sem beber, dependendo, você começa a se desfalecer, né? Porque é algo que é necessário. E nós necessitamos dessa água que é Jesus, né? Nós precisamos a cada dia. Nós temos sede. A palavra vai nos dizer que a gente tem que ter sede, né? Por essa água que é Jesus. E para me matar a minha sede, eu tenho que fazer 3 coisas essenciais para nós, né? Que é ler a palavra, é orar, é estar buscando a cada dia, né, o Senhor, né? Nós estarmos jejuando uns pelos outros, orando uns pelos outros e lendo a palavra, né? Porque se não houver essa comunhão desses 3 itens, não tem como a gente andar, né? Porque se eu não orar, eu não converso com Deus, né? Que é um momento de conversa, é um momento de diálogo. Porque anos atrás, no Primeiro Testamento, né, para mim conversar, eu teria que ir até o sacerdote, né? Mas hoje, não, nós temos livre acesso, né, para contarmos, para orarmos e pedir ao Senhor, né? Nós temos esse livre acesso. Mas para isso, nós também temos que estar em comunhão com Deus, né? Nós temos que ter essa comunhão. Quando a gente fala também, né, em coisas que o Senhor faz, a palavra vai nos dizer, né, que lá em 2 a Reis, aquela menininha, a Bíblia não fala o nome dela, como aqui também nessa parábola, Deus não fala, só diz a mulher samaritana, né? Quando vai falar lá no livro de Reis também, ele não fala o nome da menina, mas aquela menina, ela tinha algo, quando ela diz para a sua patroa, né, que lá em Samaria tinha um que podia mudar a história de Naamã. E aí ela tinha testemunho. Ela tinha testemunho. Porque se ela não tivesse testemunho, eu digo a você, com toda convicção, que aquela mulher ela não teria acreditado, ela não teria falado para seu esposo. E ele não teria ido certificar se realmente lá em Samaria tinha um profeta. Mas ela, com o seu testemunho de vida, mesmo ali, sendo escravizada, porque eu sei que não é fácil, né? Não precisa nem ser escravo, né? Até porque escravo não tinha voz, né? Mas ela teve, por quê? Porque ela tinha testemunho, né? E ali, em nenhum momento, né, a sua patroa teve dúvida, porque ele vai até lá. Ele teve dúvida quando ele chegou lá, que Eliseu disse, vá lá, dei 7 mergulhozinhos lá no riozinho, naquele riozinho, Eliseu, naquele rio, lá onde eu moro tem águas mais limpas, dizendo no popular, águas mais limpas, os rios são melhores, né? Mas ele também andava com pessoas que colocaram ele para cima, né? Que eram os seus oficiais, e disse, se fosse uma coisa mais difícil, tu não farias? Né? Então, eu e você também temos que andar com pessoas que falam a mesma língua que eu e você. Né? E a palavra vai dizer que ele mergulhou e ele foi curado da lepra. Né? Então, o testemunho de uma menina que não tem nome, que a Bíblia não fala o nome dela, né? Teve veracidade. Olha aí, outra mulher, né?
E criança ainda mais, né? Testemunhando de quem é Deus, quem é Jesus na nossa vida, né? Porque eles tinham Deus, né? Aí vamos voltar aqui para a mulher samaritana novamente. A Bíblia não relata o nome, a Bíblia não vai dizer se ela tinha filhos ou não, só diz que ela foi casada 5 vezes e o sexto já não era marido, mas não relata se ela tinha filhos ou não, não relata o nome. Então, quando Deus vai até ali aquela mulher, ele não quis saber quem era ela. Como, quando ele veio até nós, né, ele também não quis saber do meu passado nem do seu passado. Ele quer saber o que é que eu e você somos de hoje em diante, a partir do momento que ele nos aceita, porque não é eu que aceito Jesus, é ele que nos aceita com nossas falhas, com nossos defeitos, né? Mas ele vai nos lapidando a cada dia, e esses defeitozinhos, eles vão sendo retirados a cada dia, né? Aí, assim, trazendo, né, até ela mesmo vai ficar surpresa, né? Com o que ele diz para ela, com o que ele faz, com a conversa que eles tiveram, né? A palavra vai dizer que ele se revela para ela, né, dizendo que é o Messias. Ela convenceu outras pessoas, né, que ali quem estava à beira daquele poço era o próprio Messias, né? E essa mulher, ela nos ensina que mesmo em meio à sua vida tortuosa, mas quando há um arrependimento verdadeiro, há mudanças, né? E nós temos que mudar, porque Deus não nos chamou para eu e você continuarmos do mesmo jeito, né? Ele quer mudança, e ela teve mudança. A Bíblia não vai relatar, né, se ela casou, mas eu creio que sim, porque quando Deus entra na nossa vida, a gente não pode permanecer da mesma forma. A gente vai ao templo de um jeito, mas nós não podemos permanecer do mesmo jeito, né? Tem que ter mudança, né? Tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança. A Bíblia vai nos dizer que quando nós temos um encontro verdadeiro, a gente muda as nossas vestes, a nossa maneira de falar, né? A nossa maneira de conversar. E é tão bom, né, quando a gente vai em determinado local, que muitas vezes a gente nem abre a boca, e alguém olha para você e diz assim, tu é crente, né? Então, a gente vê a imagem e semelhança do Senhor na nossa vida, como a própria palavra vai nos dizer, né, que nós somos imagem e semelhança. E que a gente possa, a cada dia, né, testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida, das mudanças que Deus fez na nossa vida, né? E que a cada dia a gente venha fazer com outras pessoas o que Jesus fez com aquela mulher, né? Ele não olhou para o seu passado, ele não foi questionar ela, né? Porque muitas vezes, quando alguém cai no erro, a gente começa a querer dizer, mas se dando aquela velha lição de moral. Em nenhum momento Deus fez isso com ela, né? Ele apenas relatou para ela aquilo que ela tinha feito, mas em nenhum momento ela envergonhou. Ele envergonhou ela, tanto é que não envergonhou, que a palavra diz que ele estava com todos os discípulos e todos eles foram à cidade comprar comida, porque tem momento na minha e na sua vida que a conversa com Deus ela é particular. E naquele momento, aquela conversa foi particular com aquela mulher. Ele poderia muito bem, não, 12 para comprar comidas, os 12, não, porque tem momento na minha e na sua vida que Deus quer um particular, e ele teve um particular com ela. Ela, na realidade, ela viu, né? Ela entendeu, ela identificou quem era
Jesus, né? Então, que possamos identificar, que possamos ser acessível à verdade de Deus, né? Que possamos testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida, porque é muito importante, através do nosso testemunho, outras pessoas podem ser salvas, né? Jesus, ele veio para salvar, ele não veio para condenar, ele veio salvar, ele veio buscar o que estava perdido, né? E eu e você já tivemos assim, não sei, mas eu não nasci num lar evangélico, né? Eu vim, na realidade, ter um encontro verdadeiro com Cristo. Eu sempre digo que antes eu estava no banco da igreja, eu não era igreja, né? Mas há 5 anos eu tive um encontro verdadeiro com Deus, quando Ele fez comigo a mesma coisa que fez com essa mulher. Ele expôs para mim aquilo que eu havia feito, né? Mas que quando a gente erra, né? Primeiro a gente bota a culpa no outro, né? Quando a gente não quer assumir a culpa. Então, tinha coisas na minha vida que eu achava que eu tinha feito por conta de outra pessoa. E numa pregação do pastor Cláudio Duarte, eu já acidentada, e Deus falou tremendamente ao meu coração, dizendo para mim que eu tinha que me arrepender daquilo que eu havia feito, que eu não poderia culpar alguém, porque o erro, na realidade, era meu, né? Mas como a gente não quer pagar pelo nosso erro, né? A gente acha um culpado. Né? Mas que a gente venha entender como aquela mulher entendeu que quem é Cristo na nossa vida, quem é Jesus, e Ele pode fazer mudança na minha vida e na sua. E através da nossa vida, nós, né, podemos alcançar os nossos, porque aqui também nessa palavra, mais à frente, vai dizer, né, que aquele oficial, né, ele creu e foi salvo, né, a sua família. Louvado seja Deus, né? Essa é a palavra que Deus assim colocou no meu coração, né? Mas que possamos a cada dia sermos como essa mulher. O seu pecado foi exposto, mas ela não teve vergonha de testemunhar, né? Quem era Deus, o que Ele fez na vida dela, né? Que a palavra vai nos dizer que quando ela vai à cidade, que volta, vem muitas pessoas com ela, para agora não só acreditar no que ela disse, mas ver com os próprios olhos aquilo que Deus fazia, né? Louvado seja Deus, e eu agradeço a oportunidade, né? Que Deus assim nos abençoe, e que através da nossa vida, né, outras pessoas venham ser alcançadas através do nosso testemunho, e pessoas venham confessar o Senhor como Salvador da sua vida. E principalmente, irmãos, a nossa família, né? Marido, esposa, filhos, né? Irmãos, porque a bênção a gente não quer só para a gente, né? A gente também quer estender para os nossos familiares. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.